Salve pessoal, eu sou Camila, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. E hoje nós vamos falar de um assunto que está sendo muito pedido aqui na enquete, né? Se você quiser, volta lá para saber o que você quer ver mais aqui no canal, que é Umbanda e Umbandaime, né? E é um assunto qual eu tenho alguma vivência, é um assunto novo, né? E que tem muita dúvida, então eu acho que é um assunto legal para trazer aqui para o canal. E hoje eu vou falar de desenvolvimento mediúnico com ayahuasca nesse contexto de Umbanda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os avisos de próximos vídeos e vamos lá para o conteúdo. Bom, gente, eu vou trazer dois tipos de experiências, né, de desenvolvimento mediúnico que eu tive envolvendo a Umbanda. Mas quero deixar claro que isso, gente, é sobre a minha experiência pessoal. Então, é claro que existem trabalhos diferentes desses que eu vou falar. Com certeza existem, mas eu não conheço todos, só posso falar daquilo que eu conheço. Então, vou trazer aqui um pouco dessas duas experiências, né, desses dois tipos de experiências que eu tive, né, que posso considerar como um desenvolvimento mediúnico com ayahuasca dentro do contexto de Umbanda, Umbandaime, tá? O primeiro deles, gente, é dentro da casa ayahuasqueira que eu trabalhei, frequentei durante mais ou menos um ano ali, bem no começo, né? Eu comecei a frequentar lá, acho que era final de 2013, e eu fiquei frequentando lá, assim, acho que até o final de 2014, 2015, ainda fui uma vez lá, então assim, eu fiquei um pouco mais de um ano, assim, frequentando só esse lugar direto, né? Quase todos os trabalhos, 15 em 15 dias. Então, lá era um local que eu ia bastante. E era uma casa xamânica, né, neo-xamânica, urbana, né, universalista. Trabalhava-se com playlist, não era música, né, ao vivo. Não era um trabalho típico, né, daimista ou de umbandaime. Era um trabalho bem, como que eu posso dizer, um pouco desorganizado, tá? E ali tinha um momento do ritual, né, independente da egrégora que se trabalhasse, às vezes, né, tinha um momento do ritual que tinha ali uma abertura de gira, tocava o ponto de abertura de gira e começava ali alguns pontos de Umbanda, né? Chamava os orixás, chamava as entidades, enfim, tinha uma pequena organização ali no meio do trabalho nesse momento. E aí, uma coisa interessante, né, que me acontecia nesses trabalhos era que eu não conhecia, né, gente, a Umbanda, né? Eu já contei aqui que eu conhecia a Umbanda através da ayahuasca, né? Não sabia que eu era médium de incorporação, comecei a incorporar por causa da ayahuasca. E aí, quando eu tocava esse ponto de abertura de gira, que é um ponto muito bonito, né? Aquele abrimos a nossa gira, todo mundo conhece, né? Se é Umbanda, ou já foi na Umbanda, deve ter ouvido. E quando eu começava a tocar esse ponto, imediatamente eu me ajoelhava no chão. Eu tinha que ir lá pro meio do salão me ajoelhar. E eu não sabia por que eu fazia isso, eu nunca tinha ido numa gira, eu não sabia o que era isso. Percebi depois com o tempo que outras pessoas também faziam isso. Era como se fosse tomada, levada pela energia, né, gente? Porque na força da ayahuasca, às vezes a gente faz algumas coisas que não é que a gente não tá consciente, a gente tá consciente, mas a gente não sabe muito bem por que a gente fez aquilo, né? É uma coisa mais intuitiva mesmo. Então, acho que ali já mostrava o quanto eu tinha que me curvar aquela força, porque era algo que fazia parte de mim que eu não conhecia, né? Então, realmente, a ayahuasca ajuda a gente a se conhecer, a conhecer nossas egrégoras, né? Então, esse é um ponto bem importante. Mas, o que acontece? Ali comecei a incorporar, né? Daqui a pouco estava incorporando todas as linhas, né? Como eu falei. Só que, como eu falei, né, gente, lá não era um lugar muito organizado. Então, assim, quando você não tem uma firmeza de um terreiro mesmo, um guia-chefe de coroa, ali, um guia-chefe de casa incorporado em terra, tomando conta do trabalho, né, acontecem coisas que às vezes não são muito legais, né? Então eu incorporei muito sofredor, muito obsessor, muitas vezes o que eu incorporava não eram meus guias, né? Passei por processo obsessivo, né? Apesar disso tudo, tem algo que foi positivo dessa experiência, claro, né, gente? De tudo a gente pode tirar um lado positivo. Ali começou o meu desenvolvimento mediúnico, entre aspas, muitas aspas, por quê? Porque ali não tinha doutrina, né? Não tinha doutrina, não tinha educação mediúnica, né? Eu acho que esse é o ponto. Existe essa parte mais orgânica da experiência, mas existe essa necessidade de uma educação. Então ali começou a me abrir, né? E eu comecei a aprender essa forma de comunicação, conexão, né? Uma linguagem, né, gente? A incorporação, ela é uma linguagem de comunicação com o sagrado, com os deuses, com os orixás, com as entidades, com os mentores.
Então ali eu fui aprendendo essa forma de linguagem, né? Que é uma linguagem mais corporal, uma linguagem profunda, né? E muito bonita, né? Então ali eu fui aprendendo isso. Então, tanto que quando eu fui para o terreiro de Umbanda, um pouco mais de um ano depois, né? A pedido das minhas entidades, então as minhas entidades, através dos rituais de ayahuasca, me pediram para ir desenvolver na Umbanda, então olha a importância também dessa experiência, né? Talvez se eu não tivesse passado por isso, não teria ido para um terreiro desenvolver, né? Não sei como eles teriam chegado até mim para me dar essa mensagem, porque eu não era uma pessoa tão intuitiva, né? Então, fui desenvolver no terreiro de Umbanda, e eu conto mais sobre a minha experiência no terreiro de Umbanda aqui nesse vídeo, que eu vou deixar linkado aqui para vocês também. E aí, na primeira gira de desenvolvimento, eu já incorporei. Por quê? Porque eu já estava incorporando há mais de um ano, então eu já estava desenvolvida, me faltava doutrina, né? Me faltava educação mediúnica no sentido de diferenciar o que era o que, né? Teologia, para entender o que era o que. Então, às vezes, eu não sabia diferenciar que trejeito era da Preta Velha, que trejeito era da Pombagira, não sabia. E era muito orgânico. Tem um lado bom disso, gente, que é assim, quem já incorporou na força da ayahuasca vai entender o que eu tô falando. Os trejeitos dos guias são muito mais orgânicos, dos guias dos orixás também. Quando você tá no terreiro de Umbanda, você vê que as pessoas têm, às vezes, os guias se manifestam com os mesmos trejeitos, todos eles, né? O caboclo faz assim, aí todo mundo faz assim. Só que existe coisas diferentes, não existe só isso, existem vários tipos de entidades, mesmo dentro dessas classificações das 7 linhas, existem variações. Então, quando você tem uma experiência com a ayahuasca, né, que como eu falei, ela dá um rebaixamento do ego, então você fica menos assim, com vergonha, né, fica menos com aqueles filtros sociais, né, com aquele mental, né, será que sou eu, será que é o guia? E aí você acaba tendo uma manifestação mais orgânica, mais intuitiva, né, e isso é muito interessante, né, e eu percebi muito isso na manifestação de orixá, de falangeiro, né, uma coisa muito diferente do que eu via na Umbanda, que era todo mundo muito igual, né, mas enfim, tem esse problema também, que é você não conhecer nada, né, gente? Aí fica difícil, porque você acaba passando por obsessão, porque você também não sabe como se comporta um quiumba, né, um sofredor, né, um espírito perdido, um egum, enfim. Então eu tinha que aprender tudo isso, fui pro terreiro para aprender, né? E aí essa experiência do terreiro eu nem vou contar mais, porque tem um vídeo sobre isso. Então essa foi a primeira experiência, assim, que eu poderia relatar como um desenvolvimento mediúnico, né? Meio capenga, né, orgânico, bonito, mas também em alguns momentos muito difícil, né? E aí uma outra experiência que eu tenho, que já é no terreiro de Umbanda, nesse terreiro de Umbanda que eu frequentava, não vou citar obviamente o nome, até porque eu não tenho mais contato, nesse terreiro de Umbanda tinha um trabalho de ayahuasca que era a cada 2 meses, né, que não era um trabalho de Umbanda, era um trabalho universalista que só usava o mesmo ambiente ali. Inclusive eu trabalhei ali como fiscal 1, 2 vezes também nos trabalhos. Então, a gente tinha esses trabalhos que não tinham nada a ver com a Umbanda. Mas uma única vez, gente, o Pai de Santo resolveu fazer uma gira de desenvolvimento só com os médiuns da casa, né, fechado, com a ayahuasca, pra ver como que ia fluir, né, essa experiência. E foi muito bacana, gente. A gente trabalhou com uma ayahuasca menos apurada, que era o que a gente trabalhava lá. Inclusive, eu prefiro trabalhar com a ayahuasca menos apurada mesmo. E a gente tomou uma dose menor, né, do que de costume. Então, como que foi feito esse trabalho? A gente tomava essa dose da ayahuasca, começava a abertura de gira normalmente. Então, todo mundo de branco, com todas as firmezas, todos os preceitos da Umbanda normalmente, né? E foi muito bacana, assim, a experiência, porque eu não lembro que orixá a gente saudou nesse dia, mas a gente cantou para todas as linhas, né? Então, todos ali tiveram a oportunidade de incorporar. E foi muito legal, gente, porque era muito fácil incorporar, e quem já incorporou na força da ayahuasca sabe que é mais fácil, é mais fluido, mas a nossa percepção, né, do que estava acontecendo, né, no ambiente era muito maior. É claro que nem todo mundo tem, né, a mediunidade de evidência, né, mesmo tomando ayahuasca, nem todo mundo vê. Eu tenho essa facilidade, né, principalmente na força da ayahuasca. Então, por exemplo, enquanto vinha marinheiro, realmente parecia que você estava no mar ali, né? Tinha aquela energia, como se o campo de força tivesse mesmo descido ali do astral para o ambiente do terreiro. E quando você está incorporado, eu não sei se você já teve essa experiência, se você já teve, você comenta aqui e me conta,
mas eu tenho essa facilidade de ver o guia que eu estou incorporando, né? Então, eu tive essa oportunidade de ver alguns guias. E isso, gente, isso é uma ferramenta muito boa para o fortalecimento da fé. Por quê? Infelizmente, às vezes o ser humano ele é ver para crer, né? Então, assim, isso ajuda bastante, né? Aquela pessoa que tá com dúvida, que acha que não tá incorporado, né? Conheço casos, já relatei aqui, de pessoas que fizeram parte de terreiro por anos e não incorporavam, e quando foi num ritual xamânico lá com indígenas, incorporou. Então, assim, às vezes a pessoa, ela não tá incorporando porque ela tá muito rígida, né? Então, a ayahuasca é uma ferramenta bacana para quebrar essa nossa rigidez também e permitir essa fluidez maior. A ayahuasca, ela trabalha muito o corpo, ela é muito musical, né? Então, ela ajuda muito no processo da incorporação. Então, ali, gente, tem um vídeo aqui também que eu falo sobre qual é a importância e a relevância, né, de usar a ayahuasca numa gira de Umbanda, falando mais sobre Umbanda, eu vou linkar ele aqui também. E lá eu falo mais sobre o aspecto simbólico, mas aqui a gente pode até falar sobre essa questão dessa relevância da ayahuasca, né, desse Umbandaime, que é você ter essa certeza, né, do que está acontecendo ali. Não tem como mistificar, né? Não vou dizer que não tem, né, gente? Peraí. Eu vou corrigir essa minha fala. É mais difícil a pessoa tá fingindo que tá incorporada ou tá só vivendo um processo anímico, né? Na força da ayahuasca, se você tem um dirigente que tá bem firmado, que tem uma boa mediunidade, né? É mais fácil também perceber o que tá acontecendo ali na gira, né? Claro que uma pessoa que não tem uma mediunidade bem aflorada, sem a ayahuasca, ela tem essa possibilidade. Mas a ayahuasca, ela facilita, né? Você vê o que está acontecendo do outro lado para quem não tem essa abertura. E aí, gente, claro, vai ter pessoas que vão questionar isso, vão criticar e tal. Eu até entendo, compreendo, mas eu acredito que as plantas, elas estão aí com presentes, né? Da divindade, né? Da natureza. Não acho que foi por acaso que dentre tantas plantas amazônicas, né? Uma folha e um cipó descobriram que as duas juntas, né, produziam essa coisa tão maravilhosa, tão, né, gente, não tenho nem palavras para descrever, né, o poder, né, que é da ayahuasca. Então, assim, eu acho que essas plantas, elas estão a nosso serviço, sim, são aliados, são espíritos também, né, são encantes, né, são encantados da natureza, que estão aí para auxiliar na nossa jornada espiritual, no nosso caminho. E a gente pode sim ter elas como ferramentas dentro da nossa religião. E claro que eu respeito todas as opiniões, né? Quem não quer ter isso no seu terreiro, no seu trabalho, não tenha. Mas também, se for ter, busca esse conhecimento, né? Não ache que só porque você é um pai de santo ou uma mãe de santo que você pode trabalhar com a ayahuasca, né? E ao mesmo tempo não ache, né, que só porque você toma ayahuasca há muitos anos você pode simplesmente abrir um terreiro. Esse é um ponto que eu sempre coloco aqui. Então é importante a gente buscar a fundamentação dos nossos trabalhos, né? E eu enfatizo muito isso aqui. E aí eu acho que um ponto importante para colocar também é o do médium que fica preguiçoso e só incorpora quando está na força da ayahuasca, né, gente? Eu sempre quis muito ter essa experiência de incorporar sem ser na força da ayahuasca, né, durante esse período, porque eu queria ter certeza. Eu falava, não, como assim? Eu fui em centro espírita a vida inteira, né? Desde pequenininha, de criancinha, eu ia no centro espírita com a minha mãe e eu não sentia nada. Então eu queria muito ter essa experiência de, será que realmente eu estou incorporando? Será que eu sou mesmo médium de incorporação? Ou será que é só a ayahuasca que está provocando isso? Mas quando você olha uma sala de 40, 50 pessoas, tem 10, 8 ou menos que isso incorporado, você percebe que realmente algumas pessoas têm mediunidade de incorporação e outras não têm. Mas eu tinha essa dúvida, né? E aí eu tirei essa prova, eu aprendi a incorporar sem ayahuasca, eu sei incorporar sem ayahuasca e consigo, e é importante, mas a gente tem essa ferramenta, né? Que pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento, para um trabalho de Umbandaime. Eu sei que tem a barquinha, tem outras religiões, né? Outras possibilidades, né? De experiências, né? Como essa. E eu gostaria muito de ouvir vocês, né? Se você tem uma experiência diferente com o desenvolvimento mediúnico, com a ayahuasca, com o daime, comenta aqui que eu vou adorar ouvir sua história também, tá? Então, se você tiver dúvidas, também deixa seu comentário. Eu tô respondendo alguns comentários em vídeos curtos, né? O que não for possível, eu posso responder por escrito. E eu estou aqui à disposição, tá, gente? Então, eu fico aguardando vocês aqui no próximo vídeo. Gratidão!